Agora são 8 horas e 40 minutos, a gente segue ainda falando sobre o Dia do Trabalho. Agora nós vamos ver uma análise sobre o que o produtor rural precisa se atentar em relação às condições jurídicas do trabalho no campo. Quem vai conversar comigo é especialista em Direito do Trabalho e sócia da ZF Ferreira Advogados, a Zilda Ferreira. Ô Zilda, seja bem-vinda, boa noite para você, satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais, nesse dia tão importante que é o Dia do Trabalho, para falarmos justamente do direito dos nossos trabalhadores no campo. O que você pode adiantar para a gente aí, o que pode, o que não pode, na hora do proprietário rural, do produtor, contratar aí os seus colaboradores aí para a sua propriedade? Boa noite. Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui participando e nesse dia, tão marcante que é o Dia do Trabalho. Bom, então conta pra gente aí, né? Qual que são esses principais destaques que você pode adiantar? De modo geral, existe a Lei 5.089 que trata dos direitos dos trabalhadores rurais. E aí são benefícios que são para os trabalhadores. Além disso, o produtor rural, de modo geral, o empregador, tem algumas normas que precisa seguir. Tá? De modo geral, a gente pode citar o adicional noturno, para o trabalho que é realizado no período noturno, como também o salário-utilidade, que são o percentual descontado para moradia, para alimentação, são percentuais estipulados em lei que o empregador rural tem que observar e seguir algumas normas jurídicas para não ter um processo trabalhista e um prejuízo financeiro no futuro. Você que trabalha nessa área, quais são as principais reclamações que você recebe, que serve de exemplo para o produtor para ele não cometer esses erros, hein? Um dos grandes problemas que acontece no campo são, por exemplo, o acidente de trabalho. Normalmente, o produtor rural não fornece os equipamentos necessários, por exemplo, os de EPI, e não fiscaliza a utilização deles. E aí gera o acidente de trabalho e, com isso, o processo trabalhista. Isso é muito custoso financeiramente para o produtor rural e eles têm que estar atentos a esse tipo de segurança do trabalho no campo. Tá certo. Agora tem aquelas questões também de jornada de trabalho, operação de máquinas que está muito relacionada ao campo, adicionais noturnos. Como que o produtor também deve se atentar a isso, hein? Por exemplo, do adicional noturno, a partir do horário de trabalho se ele tem uma jornada noturna das 9 até as 4 da manhã, ele tem que receber um adicional de 25% a mais no salário dele. E isso é muito importante que o empregador rural respeite e cumpra essa norma, porque caso ele descumpra, ele vai sofrer um processo trabalhista. Quando o empregado sair daquela propriedade, for demitido, ele vai para a Justiça do Trabalho e vai processar o empregador e vai conseguir ter uma condenação. E o empregador vai ser obrigado a pagar. Normalmente os valores são bem altos, Tiago, traz um prejuízo muito grande para o produtor rural. Ou seja, tem que ficar atento mesmo para evitar esses aborrecimentos, esse tipo de dor de cabeça, né? Agora, para o produtor que queira Exatamente. saber mais detalhes, onde é que ele pode buscar mais conhecimento sobre essas questões trabalhistas relacionadas ao trabalho no campo? Ele pode buscar a informação dentro da lei, que é essa que eu citei, que é a 5.089. Além disso, ele pode consultar um especialista da área trabalhista que vai orientá-lo, que vai trazer informações, e normalmente também existe, Tiago, algumas cooperativas que têm um profissional da área jurídica que traz essas informações para o produtor rural, aquele dono de sítio, porque a lei ela é muito clara. Tanto o dono do sítio que tem um empregado, como o fazendeiro que tem uma grande contratação, 50, 60 empregados, ele deve seguir a lei da mesma forma, com os mesmos cuidados, seja para um pagamento de adicional noturno ou para fazer a entrega de EPIs para a segurança do trabalho desse trabalhador. Então, existem profissionais qualificados em sindicatos, cooperativas, que pode orientar o produtor rural para que ele tenha as informações necessárias e não descumpra a lei.
Tá certo, né? O recado está dado, as observações estão aí para o produtor ficar bem atento, né, Zilda? Deixa eu só fazer uma correção aqui, eu falei o nome do seu escritório errado, mas é Zé Ferreira Advogados, então agora está corrigido. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Volte sempre, viu, Zilda? Muito obrigada a você, agradeço o convite e fico à disposição para ajudar no que for necessário. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado.